O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz um grande elogio a João Batista, São João Batista. São João Batista é um dos personagens importantes do tempo do Advento e do tempo do Natal de Jesus, porque é o precursor. Portanto, o entendimento verdadeiro da missão de Jesus, de quem Jesus é, se dá também ao redor dos personagens que estão ao redor de Jesus, a Virgem Maria, São José, mas também de São João Batista, que aparece algumas vezes nesse tempo do Advento para nós. E hoje aparece nesse elogio que Jesus faz. Havia nas sinagogas, na tradição oral de Israel, entre os rabinos, um dizer que ecoa 2 versículos brevíssimos do Antigo Testamento, que fala de que Deus enviaria Elias de novo. E vamos entender o que é enviar Elias de novo. Na mentalidade bíblica, na mentalidade do autor sagrado, na mentalidade do hebreu, do judeu, não existe de forma alguma a ideia, a palavra reencarnação. Não é possível atribuir isso ao autor sagrado. Então sempre na Bíblia que se escuta assim, ele é o Elias, enfim. Quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que tu és Elias, Moisés ou algum dos profetas. Esse Deus vai mandar Elias de novo, e aí Jesus mesmo fala aqui de João Batista, se vocês querem aceitar, ele é o Elias, o João Batista, que há de vir, que na tradição de alguns últimos séculos antes de Jesus se dizia muito isso, sobretudo por causa do profeta Malaquias. É como quando um menino desponta no futebol e começa a jogar muita bola, muito novinho. Aí todo mundo diz assim, esse aí é o novo Pelé, né? Sobretudo se for jogador do Santos, esse aí é o Pelé. E todo mundo, nem de longe, imagina que aquilo ali é a reencarnação do Pelé. Essa história, essa ideia do tem a essência de alguém consigo, né? Então, se é muito novinho, começa a jogar muita bola, é o Pelé, não é isso? Fosse um piloto de Fórmula 1, é o Ayrton Senna. Então, Elias é uma figura muito importante para o judeu. Até hoje, em algumas cerimônias familiares dos judeus, em alguma ceia, como por exemplo na ceia pascal da Páscoa deles, do jeito deles, né? Ou quando tem algum momento muito importante, vai fazer a ceia, deixa-se sempre uma cadeira vazia. E aí alguém tem que perguntar em voz alta, apesar que todo mundo já sabe a resposta. Papai, fulano, essa cadeira vazia está esperando quem? Por que essa cadeira está vazia? Essa é a cadeira de Elias, né? Do profeta Elias. Eles têm uma paixão por Elias, por Davi, né? Mas pelo profeta Elias. Pois muito bem, os profetas vão dizer, Malaquias vai afirmar em meio versículo bíblico, e isso cresce no coração do povo, que antes da vinda do Cristo, do ungido de Deus, do Messias, do Salvador, Deus enviaria à terra Elias novamente, né? E aí Jesus então vai dizer, se vocês querem aceitar, Elias já veio e Elias foi, né? João Batista, que por muitos não foi reconhecido como esse homem, como esse profeta, como esse último profeta. E por que João Batista é importante? Porque é João Batista que vai apontar, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Este é quem batiza com o Espírito Santo, com fogo, enquanto eu só batizei até agora com água. Portanto, crer em João Batista era o pé da soleira da porta ali para acreditar no próprio Jesus. E por quê? Porque para crer em Jesus é preciso entender João Batista, que resumidamente a vida de João Batista foi
na beira de um rio, convidar as pessoas para um banho, para um batismo, de conversão e de arrependimento, para lavar os pecados, né? Portanto, meus irmãos, o advento também é tempo de conversão. E Jesus Cristo não faz muito sentido para quem está muito feliz e satisfeito de ser quem é. Você vive isso dentro da sua casa. Ai pai, ai mãe, esse negócio de igreja, para que igreja? Eu não faço mal para ninguém. Que não... Teu marido, né? Fala, amor, vamos na missa? Vai ter acampamento de homens, não quer fazer? O que ele fala? Por quê? Está faltando alguma coisa? Não, se você não está satisfeito, você fala. O que não está bom? Então, assim, para quem já se sente assim, né? E todo mundo que é assim e fala assim é insuportável. Já reparou? Todo mundo que tem esse tipo de fala, de coicezinho para dar, você para aguentar tem que tomar um calmante, tem que tomar um remedinho, de vez em quando você precisa chorar com a freira, com o padre, né? Você precisa ficar meio quieto, sair andando na rua, falando, Senhor, me socorre, me ajuda. Geralmente todo ser humano que é muito assim, não sei, por que essas coisas? Eles são tão rasinhos, tão tosquinhos assim, eles são tão dessa fundura, né? Que precisa de uma força-tarefa ao redor, né? Para aguentar a criatura. Então, Jesus não faz muito sentido para quem olha para a água do Jordão, como muitos que estavam ao redor de Jesus tinham olhado para a água do Jordão e se perguntado assim, mas eu entrar nessa água por quê? Por que eu tenho que entrar nessa água? Esse povo que entra na água e tudo na barra da saia do pato tem uma língua maior que a minha. Sabe esse tipo de conversa tosca, rala, esse tipo de gente queixudinha, né? Então quem não entendeu João Batista não ia entender Jesus. Quem olhou para João Batista e não conseguiu reconhecer nele um profeta, mas achou que ele era um maluquinho, um idiotazinho, um beatinho, vai entender Jesus? Claro que não vai entender Jesus. Se tropeça na tabuada do 2, né? Se precisa usar calculadora para fazer 8 vezes 2, vai saber quanto que é x ao quadrado menos y igual o delta da raiz de 16, vai nada. Não é verdade? Não sabe nada. João Batista foi um anúncio, João Batista foi uma graça, João Batista foi uma bênção, mas muitos olharam para João Batista e viram em quem João Batista? Um bobo, um beato, um idiota, um simprão. Então vai, filho, não entra na água do rio não se batiza não, fica aí com a tua vida. Aí quando chega em Jesus, é aí que não entende nada mesmo. Mas trazendo para nós, meus irmãos, quem não sente vontade de ser melhor, quem olha para si e acha que tudo que carrega consigo, de pensamentos, de palavras, de atitudes, de possibilidades, está certo, está bom. Quem olha para si e não identifica nada a ser vencido, abandonado e renunciado, vai fazer o que com Jesus? Vai fazer nada, vai sentir sono. Não vai conseguir levantar da mesa, tomar um banho e vir para a missa. Não vai. Só se acochar demais algum pão da vida. Não vai. E quantas pessoas vivem esse sono e essa indiferença, e isso é tão triste. De olhar para si e se perguntar, mas eu entrar nesse rio para quê? O que eu vou fazer nesse rio? Tanta gente perto que... E muitos, ao verem João Batista, que era inclusive esteticamente muito parecido com Elias. João Batista é como que um cover de Elias. O jeito de vestir, né? o manto único, a túnica única, o cinto na cintura, o celibato. É o profeta não casado, que não teve esposa. É a pregação feita no meio de um deserto. É alguém que passa pregando conversão e renúncia. Ele é o estilão, até o estilo dele é o estilo de Elias. E para quem vivia à espera de um Elias, estar diante do Elias 2 e não reconhecer que é o Elias, aí, meu amigo, complicou, né? Então Jesus hoje faz esse grande elogio a João Batista. E nos dá um grande ensinamento aqui. Em verdade eu vos digo, né, disse Jesus, de todos os homens, profetas, nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. A grandeza de João Batista, que não fez nenhum milagre. João Batista é o profeta sem milagre, né? João Batista não curou nenhum doente, até onde a Escritura narra, né? Não fez nenhum portento, não fez parar de chover, não fez sol entrar atrás da nuvem. João Batista era um homem da palavra, essencialmente. E Jesus diz, dos profetas todos,
nenhum maior do que João Batista. Por que nenhum maior do que João Batista? Porque Deus deu a graça a João Batista de ver o Cordeiro de Deus, de reconhecê-lo e de apontá-lo. De estar nessa hora, nessa época e nessa vez ali, naquele Israel, naquela região, de preparar corações para Jesus. E ainda que João Batista não tenha convertido todo mundo, presta atenção nisso aqui. João Batista tinha um discípulo que é muito importante para nós, sem o qual hoje a gente não teria nem a igreja. Pergunta para quem está do seu lado, quem foi o discípulo de São João Batista antes de ser discípulo de Jesus, que é fundamental para nós? Fala, pergunta. Fala, me pergunta que eu quero te dar um panetone, que é Natal. Não sabe? Você vai ficar me devendo esse pix então. João Batista tinha discípulos e entre eles estava Santo André, irmão de Pedro, que vai dizer e vai ouvir de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí André vai atrás de Jesus. E porque ele foi atrás de Jesus, no outro dia, ele volta e diz a Pedro: encontramos o Cristo, encontramos o Messias de quem foi profetizado. E André levou Pedro até Jesus. Você imagina se André não leva Pedro até Jesus, meu irmão? Nós não estávamos aqui hoje. E por que é que Pedro foi até Jesus? Porque André levou. E quem levou André? São João Batista, que não converteu um monte de gente, mas converteu André. Às vezes você perde um monte de peixinho pequeno, mas você pegando um peixe grande. Então, São João Batista também é grande, não só porque converteu muitas pessoas e porque levou vários a Jesus, mas não levou muitos, mas levou entre os poucos ou muitos que levou, e em todo caso não levou a maioria até Jesus, porque a maioria ela é sempre meio ignorantona mesmo, levou André, e não tivesse levado André, não tinha levado Pedro, e não tivesse levado Pedro, nós não tínhamos a igreja, nós não tínhamos a rocha sobre a qual Deus fez as coisas. E é bonito a gente perceber, meus irmãos, que o nosso Deus não trabalha aleatório. Não pense você que se a Virgem Maria tivesse dito não, Deus tinha pego outra. Era Maria ou era Maria? Não pense você que se São José não aceita o convite do anjo em sonho, Deus tinha arrumado outro. Não tinha outro, era José ou era José. É por isso que esses personagens, essas pessoas são tão grandes, e é por isso que nós os honramos como merecem ser honrados. Porque Jesus é o Senhor, óbvio que é o Senhor. Só Jesus salva? Não me diga, é mesmo? É claro que é só Jesus que salva. Mas Deus quis fazer a salvação em Jesus, através de Jesus assim. Com essas pessoas que tiveram, como que um jogador na Copa do Mundo, a última bola do jogo. Lembra do Brasil e Itália em 94? O italiano lá, como é que é o nome? O Baggio. Ele teve a bola da história da vida dele e da nossa história também. Lembra? Ele foi chutar um pênalti. Não, chuta lá. Se você errar, não, se você errar, não tem outro. Se você errar, acabou. Se você fizer, a gente perde. Se você errar, a gente ganha. Aquela bola foi decisiva, não foi? Ainda mais para nós brasileiros, que naquele ano tinha morrido o Ayrton Senna fazia 1 mês e meio. Lembra que o Senna morreu? Você chorou? Nossa, quanta mulher ruim, meu Deus do céu. Isso dá nulidade matrimonial. Se algum homem quiser largar da mulher, conta isso para mim. Fala: padre, inclusive quando o Senna morreu, ela não chorou. Você é louco, Deus me leve, não chorou? A pessoa que não chorou no dia que o Senna morreu, livrai-me, Senhor. Não, pessoa ruim, não é possível, não chorou. Qualquer coisa o senhor fala comigo, tá? Isso dá nulidade, isso aí. Senna tinha acabado de morrer. A última Copa tinha sido em 70. E tem uma bola. Quem vai chutar essa bola? E não tem volta. Vamos gravar de novo. É ao vivo, é agora. Fez. Não fez. E a mesma coisa, meus irmãos, são esses personagens, essas pessoas ao redor de Jesus. Não tinha outro, não. Deus age na salvação do mundo assim. Nós temos um papel.
E alguns tiveram um papel muito grande, pegaram a bola, enquanto a humanidade que esperava olhava. O sujeito pegar a bola, andar, colocar na marca do pênalti e lá vai João Batista. E lá vai João Batista. E se errar, não volta não. Se fizer bem, não fizer, não tem volta. E é por isso que os santos e santas de Deus merecem a nossa gratidão, o nosso louvor, que ao dar a eles, entregamos ao próprio Deus, autor deles, né? Motivo deles. Então São João Batista tinha um discípulo, o grande Santo André. São Pedro mesmo não foi ser discípulo de Santo André não, São Pedro era mais difícil na queda. São Pedro era mais ocupado, sei lá, não sei, dentro da cabeça dele com outros assuntos, que São Pedro não foi muito movido pelo próprio João Batista não, precisou o irmão dele, André, entrar no jogo também. Pode aplaudir Santo André também, que esse aí vou te contar, viu? Ninguém valoriza muito não. Ninguém maior que João Batista. No entanto, olha o que Jesus vai dizer: o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aqui está, meus irmãos, a grandeza do reino dos céus. O menor no reino dos céus já é do tamanho do João, que é maior que os outros tudo. Então, a grandeza de participar, de entrar no reino dos céus, no reino de Cristo. E o que é reino dos céus? No primeiro momento, o que a nossa cabeça pensa? Reino dos céus é o céu. É o lugar que a gente vai, depois que morre, se tudo der certo, entra lá no reino dos céus. Não é isso que é reino dos céus. Isso é a última etapa do reino dos céus. No entanto, o menor no reino dos céus. Reino dos céus é o reino de Cristo aqui nessa terra. A gente entra no reino dos céus na terra, não no céu. Pega a mão para eu ver quem, para não me deixar sozinho, quer um dia entrar no reino dos céus no céu. Você quer, sim ou não? Eu quero. Mas como é que entra no reino dos céus lá no céu? Tem que entrar no reino dos céus aqui na terra. E o reino dos céus na terra se chama igreja. Batismo, eucaristia, se chama evangelho. Ninguém entra no reino dos céus no céu se passou a terra sem entrar nele. Se entra na terra. Portanto, o menor no reino dos céus significa o menor dos discípulos de Jesus. O menor dos membros desse corpo de Cristo chamado igreja, que se reúne para celebrar, que se reúne para louvar, para adorar, para ouvir, para comungar, e que tantas pessoas não fazem questão de se unir a isso. E acham piamente que um dia entra no reino dos céus, sem ter entrado no reino dos céus na terra. Então, meus queridos, cada um de nós que se vire, inclusive eu, cada um de nós que se vire para entrar no reino dos céus na terra. E o reino dos céus na terra é viver no evangelho de Jesus, é estar na igreja de Cristo. E cada um que se vire para dar um jeito nisso, porque cada um sabe a cruz que carrega, a luta que tem, de que família veio, o que está passando, com quem que está magoado, com quem está desiludido, onde é que dói. Cada um de nós carrega a própria cruz. E aí Jesus diz: o menor de vocês, do meu reino. E no reino de Cristo, se te bater de um lado, oferece o outro. Se te pedir perdão, perdoa, 70 vezes 7 ainda. E no reino de Cristo, não adianta ficar igual um louco, correndo atrás de pão e dinheiro, porque o que adianta? Não só de pão vive o homem, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma. E no reino de Cristo, o reino de Cristo é a lógica de Jesus. É o dizer de Jesus a respeito das coisas. É isso que é reino de Deus. Isso que é reino dos céus. A gente entra no reino de Deus. E aí quem não entra no reino de Deus, olha para você e pergunta assim: você é louco? Você é bobo? Você é idiota? Você é cafona? Você parou no tempo? O mundo não é mais assim não, menina. Essas coisas eram antigamente, hoje em dia não tem mais isso. É isso que é entrar no reino de Deus. E é isso que é não entrar no reino de Deus. E Jesus está dizendo: quem entra no meu reino, na forma como eu digo as coisas, na forma agora como você vai colocar as coisas na balança, e mudou a tua balança, porque agora a tua balança é a pessoa e o evangelho de Jesus. É isso que é entrar no reino dos céus, na terra. Se entra no reino dos céus, enquanto vivo, na terra. E aí Jesus vai dizer para nós:
e para os seus discípulos, desde os dias de João Batista até agora, quando João Batista começa o batismo lá no Rio Jordão, o batismo de conversão. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. A violência da santidade, a violência da esperança cristã. Olha o que Jesus está dizendo, o reino de Deus sofre violência. Só quem é violento entra. Só quem tem força, só quem tem energia, só quem tem ânimo, só quem tem muita vontade. Fazer violência, violência contra si. Está lá o Rio Jordão, está lá o profeta, está lá o novo Elias batizando, mas hoje está frio, bem no dia que eu ia. Ai, não gosto de água gelada, faça violência, ninguém morre porque pegou uma água fria. Vamos, filho. Ah, mas o que vão pensar de mim se me ver naquela fila, né? Vão ficar achando que eu sou igual aqueles pecador pior, na verdade eu só tenho uns pecadinhos, aí o que vão achar de mim? Faça violência contra essa vaidade aí, esse ego, esse orgulhozinho que você tem, eu não sei qual é o seu problema. Vamos, filho. A violência de entrar no Rio Jordão. O reino de Deus, ele sofre violência. E é aí que as pessoas não entendem as coisas. Ah, mas que adianta ir na igreja se não é de coração? Eu acho assim, a missa vale quando a gente vai, né, padre? Quando a gente vai assim de coração, tipo, que adianta ir na igreja se a gente, tipo, eu não estava com vontade, sabe essa coisa assim, polentosa, danoninho. Violência, meu filho. Você não queria vir na missa? Nem o padre queria. Toda a missa que eu rezo, eu venho serelé pimpão. Ai, meu Deus do céu, o povo é inocente, né? Fala para quem está, você tem uma cara de bobo. Nossa Senhora. Parece que falta um pininho, né? Desencapou um fio na sua cabeça. Não é possível. Na hora de nascer, Deus faltou botar o último parafuso, Deus esqueceu. É violência. E o ser humano, ele conhece isso, fazer violência contra si. Ele conhece, você sabe o que é isso. Quantas coisas você fez sem querer fazer? Você sorriu e não tinha sorriso em você, mas você sorriu. Você fez força para sorrir, porque o cliente tem sempre razão. Você fez força para sorrir. Foi ou não foi? Você fez força para engolir. Porque se você for falar o que pensa agora, véspera de Natal, até que desemburra, a mãe dele está vindo, é velha, né, com aquela irmã difícil, então você vai engolir, você vai lá pelo meio de janeiro, eu converso esse assunto com ele. Você está fazendo violência, o ser humano sabe o que é isso. Essa força contra si para ir em direção a um bem maior. Por que na fé não tem? Claro que tem. Na fé tem também, você não precisa querer, você só faz. A gente tem muito isso, né? Você sabe que muita coisa na nossa vida só se resolve quando a gente para de conversar com a gente mesmo. A gente olha para o nosso terço e teima em conversar com a gente mesmo. Eu rezo ou não rezo? Sabe que dia que você vai rezar terço todo dia? O dia que esse assunto morrer. Eu não quero nem não quero rezar o terço. Eu rezo o terço. Não é assim? Você está lá na sua casa. Você olha para o teu marido ou olha para a tua esposa. Você se pergunta a si mesmo se você é e quer continuar sendo? Não, você é. Você nem se pergunta mais. Você fica lá. Por que eu casei? Por que eu não casei? Será que dá tempo de largar? Não, mas se eu largar nessa altura da vida também, né, eu vou arrumar o quê? Você fica nessa conversa interior? Não fica. Pelo menos não deveria. Você é. Despertador tocou. Tocou o despertador. Hoje é uma quinta-feira. Saindo da missa aqui, enquanto você anda, você se pergunta o que você vai fazer? Não, você já sabe o que vai fazer e vai fazer. Isso aí não é mais assunto. Nós vamos resolver coisas, meus irmãos, com Deus. Percebe? É porque usar marca uma confissão, qualquer hora eu marco uma confissão. Eu sou católico, confissão, eu preciso confessar, vai lá e marca e confessa, espera o dia que tem a vaga e vem. A gente conversa muito. E Jesus está dizendo, o reino do céu sofre violência. É para quem tem energia, é para quem tem força, é para quem resolveu conversinha dentro da própria cabeça. E algumas horas, meus queridos, a gente faz uma constatação triste sobre nós mesmos. Não é que a gente não sabe, não é que não nos explicaram, é que a gente não quer. Não é que a gente não sabe, não é que não nos explicaram, é que a gente não quer. Isso aqui
Às vezes é doído em nós mesmos. Eu não quero. No ato penitencial a gente não reza. Confesso a Deus Todo-Poderoso, né? Por minha culpa, minha tão grande dor. O que significa dizer por minha culpa? Significa dizer, eu sabia, eu era livre, fui eu que escolhi. O querer nosso, às vezes ele é muito viciado, ele é muito contaminado, ele é muito infantil, ele é muito pagão. E aí lá na fonte do querer dentro de nós, só alcança o Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem a capacidade de santificar e mudar o querer humano, se o ser humano quiser também. Percebe como uma coisa está na outra? Será que é falta de saber? A gente sabe. Será que é falta de ensinar? Já ensinaram. É falta do quê? É falta de querer. E o querer, ele é alimentado por duas coisas: temor e gratidão. Por que querer o reino de Deus? Primeiro, por temor mesmo. Você não tem juízo? Um dia você vai morrer e sentar lá com Deus para se acertar. E você acha que cola as conversas que você conta para sua mãe. A gente acha que vai colar as desculpas que a gente dá para os outros, dá para si mesmo. Não vai colar, meu irmão. Estamos diante de Deus. Temor a Deus. O juízo final, nós vamos ter um juízo, nós vamos se acertar com Deus. Aí nós conversamos o que lá com Deus? A gente acha que a gente engambela Deus igual engambela a avó da gente. Temor. E o temor filial, porque amamos a Deus. Mas isso também se alimenta da gratidão. Por que querer o reino de Deus? Porque o que eu tenho, o que eu sou, não vem de mim. Vem de Deus. Vem de Deus. Não, porque eu trabalho muito. Não, porque eu dei um duro danado. E a tua inteligência veio de onde? Você comprou, pagou quanto para nascer inteligente assim? Para nascer herdeiro? Pagou quanto para nascer com duas pernas que funcionam? Pagou quanto para nascer nessa circunstância, nessa hora da sociedade, por exemplo? As pessoas são muito ingratas. Por isso que elas são ruins com os outros. É por isso que não perdoa ninguém. É por isso que tem um coração cheio de mágoa. Porque é ingrato com a vida, com Deus. A pessoa se sente a fonte dela mesma. Você não é a fonte de você. E aí fica esses discursos, não é porque eu dou um duro danado. Eu dou um duro danado, meu irmão, mas eu podia ter nascido gago. Imaginou o padre Mário, irmão, gago. Eu dou um duro danado, mas eu não pedi para não ser gago. Não é verdade? Eu levei 17 horas para nascer, parto normal. Eu fiquei lá, desculpa a expressão, eu fiquei entalado lá na minha mãe. Lá. Dava para ver a cabecinha, eu não saía. Aí nasci com aquela cabeça de ET de filme mal feito que passava na Bandeirantes, desse tamanho. Olha que maluquice, onde é que estava esse médico também, que não fez logo uma cesárea? Por muito, muito menos falta oxigênio, a pessoa fica numa cama o resto da vida. Todo cheio de sequela. Eu dou um duro danado? Eu dou um duro danado, mas por que eu não nasci cheio de sequela? Percebe? Minha vida tem um monte de personagens que me semearam, e eu não os escolhi, eles só estavam na minha história, passando, me ensinando, me ajudando. E claro, eu dou um duro danado com as sementes que recebi. Você também faz isso, mas a semente, você escolheu? O semeador que passou na tua vida, na tua história, você escolheu? E é na gratidão que a fé cresce. E é na gratidão que a gente encontra força para fazer violência. Porque o reino dos céus, ele é violento, é dos violentos. A gente precisa entrar nele. E para entrar nele, precisa atravessar e vencer o diabo, que existe, não dorme, o bicho trabalha. Para entrar nele, precisa vencer a si mesmo. E cada um de nós deveria conhecer os seus defeitos dominantes, as suas paixões desgovernadas. Cada um de nós sabe onde o calo dói. Para entrar nele, a gente precisa fazer um caminho, que Jesus chama de caminho violento. A santidade é uma violência. Mas não é a violência que nos mata, que nos deforma. É a violência que nos liberta. Percebe? Igual lá o casulinho, né? Quando o bichinho vai virando borboleta, lá, esqueci o nome do bicho, o bicho da seda. Chega uma hora que ele precisa fazer uma violência, ele precisa quebrar aquela casca. O pintinho no ovo, não é isso? Ele precisa... Pum! Não é uma violência que desfigura, é uma violência que liberta para a essência. Nós somos filhos de Deus. Mas às vezes, meus irmãos,
nós estamos com o nosso querer contaminado, viciado. Quantas pessoas seriam verdadeiros santos? Seriam verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, mas elas não conseguem fazer violência contra a sua vaidade, contra o seu apego, contra a sua preguiça, contra os seus temores. Ela não consegue fazer força contra si. Ela não tem gratidão nem temor. Ela não ergue a cabeça para frente. Ela não vive nessa perspectiva. Aí vive ali aquela pessoa que se coça, que se adula a si mesmo e que exige atenção, que exige amor, que exige que Deus faça tudo do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, senão ele fica tite, ele fica babo. Aquele ser humano tacanho, encruado, como uma lagarta que nunca vira borboleta. Sabe? O reino dos céus é dos violentos. Jesus ouviu essa frase, achei tão interessante. Que quando é que a gente é liberado na vida para fazer o que quer, na hora que quiser e do jeito que quiser? Quando? Quando vira paciente terminal. Às vezes o médico não chama a família e fala, leva para casa. E faz todas as vontades dela. Faz as vontades dele. Deixa comer o que quiser comer, beber o que quiser beber, leva onde quiser passear. Não importa se tem muita gordura, nem se vai ter muita gente espirrando. É paciente terminal, não tem mal o que fazer com ele. Então leva para casa, faz todas as vontades dele. Não é isso? Agora, enquanto um médico tem esperança sobre esse paciente, ele fala isso. Quer sorvete? Dá sorvete para ele. Quer chocolate? Quer um pavê? Um pavê. Isso. Pudim de leite condensado. Dá para ele. Não, deixa todo mundo visitar. O senhor quer ir aonde? No mercado. Vamos no mercado. Retinho! E fuma do lado, em cima. Pode tudo, pode. Enquanto o médico tem esperança, não pode nada. É ou não é verdade? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. É uma vida violenta a cura, não é? Ser curado é violento. Por isso que muita gente não se cura. Padre, já levei tudo que é médico, padre. Pensa o homem teimoso, padre. Não obedece, não faz a dieta que o médico passou, não toma os remédios na hora, aí tem que fazer a caminhadinha. Não faz a caminhadinha, pensa uma anta. Então essa violência que Jesus fala que a gente tem que fazer para alcançá-lo, ela não nos desfigura, ela não nos oprime. Como o mundo quer fazer a gente acreditar que ser católico, ser cristão é muito opressor, é muito violento, não pode nada, tão jovem que ele é, coitadinho. Não vai virar borboleta nunca, vai virar o lagarto ali, vai apodrecer dentro do próprio casulo. Se o pintinho não estoura o ovinho e fica lá dentro, nós cozinha ele, velho. Verdade, não é? Acorda quem está do seu lado, fala, você tem uma cara de ovo cozido. Nossa Senhora Aparecida. Chacoalha essa pessoa, fala, vamos. Força, um pouquinho de força. Põe a mão na cabeça dessa pessoa que está do seu lado, fala, renuncia essa Gabriela que está dentro de você, ô Maria Bethânia. Eu nasci assim, Gabriela. É porque não sabe os problemas que a gente passa, não vive a vida que a gente vive e fica falando aí. Não é isso, filho. Olha Jesus falando. Fazer violência, fazer luta interior, fazer esforço, por gratidão e por temor. E por um outro dom do Espírito Santo. A sabedoria e a ciência. Eu reconheço, eu percebo, diante do que eu estou, eu reconheço, eu percebo o valor daquilo que eu estou indo buscar. Não é assim? É por isso que se faz violência. Porque eu reconheço o valor do que eu estou indo buscar. É importante ou não é importante? Se não é importante, eu vou ficar de boa. Mas se é importante, eu vou e faço violência. O reino do céu sofre violência e são os violentos que o conquistam, conquistar o reino. Com essa santa violência do temor a Deus, do amar a Deus, do buscar o Senhor. Portanto, meus irmãos, hoje, vamos resolver as nossas conversas, vamos resolver as nossas justificativas, vamos resolver os nossos dramas interiores, vamos resolver esse nosso converseiro que faz a gente não se mover e não entrar nas águas da conversão que João Batista pregou. Porque se reconhecemos quem é Jesus, a gente também reconhece o que em nós precisa ser deixado, o que em nós precisa ser assimilado, e a gente para de sofrer com a violência que precisa fazer por isso. Cada um que pague o seu preço, cada um que carregue sua cruz. Mas nenhum de nós faz isso sozinho.
Eu não tenho como carregar a sua cruz. Eu não tenho como vencer os seus pecados. Eu tenho como carregar a minha e vencer os meus. Eu não tenho como adquirir virtudes no seu lugar, mas você também não pode por mim. Mas nós não fazemos isso sozinho, apesar de ser algo tão meu. A gente faz isso com Cristo, com o Senhor na Eucaristia. A gente faz isso com a intercessão da Virgem Maria e São José. A gente faz isso com o auxílio do nosso anjo da guarda, que às vezes está com as asas enferrujadas, né? Olha que coisa linda, quando uma pessoa passa a existir na barriga da mamãe, Deus vai lá e chama um anjo. 0 quilômetro, gente. 2 asas novas. Não, mas é anjo top. Às vezes você nunca vai ter um carro zero na vida, mas um anjo zero você tem desde que você nasceu. Deus pega o anjo, chama aqui o anjo, fala, vai lá cuidar disso aqui. Isso aqui é seu, hein? Não tira o olho dele, esquece o resto. Não, Senhor, aqui tem tanta gente. Não, cuida desse aqui. E quando foi a última vez que rezamos? Que você rezou? Santo anjo do Senhor. Gente, Santo anjo do Senhor não é uma oração para bordar em travesseirinho de criança, não. Santo anjo do Senhor não é para fazer almofadinha. Santo anjo do Senhor não é uma oração que você ensina para criança, porque o anjinho de Senhor, até que cresce e aprende a rezar a outra oração. Não. O anjo do Senhor é para nós todo dia até o fim da nossa vida. Né? Nós não vamos sozinhos nessa violência. Tem inclusive o nosso anjo da guarda para nos ajudar. Tem a igreja com os sacramentos. E tem o irmão, que não pode viver no meu lugar. Mas tem a comunidade, tem a igreja. Isso também é auxílio, isso também é força. Não é? Quantas vezes talvez você veio numa missa, numa celebração, escangaiado. Tanto faz, veio porque tinha que vir, amém. Mas veio, né? Aí você dá a sorte, graças a Deus, de sentar do lado de alguém que canta. De uma pessoa que tem vida, tem sangue correndo na veia. E aquela celebração está bonita, aquilo vai te entrando em você. E você entrou escangaiado, sai até mais animadinho. Porque o irmão também conta. O outro também conta. Aperta a mão de quem está do seu lado, fala assim, próxima missa que você vier, me avisa. Para a gente sentar junto. Nós não vamos sozinhos. Mas nós precisamos fazer violência e é o Senhor quem nos ajuda nessa santa violência em direção ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.